Bom, chegou a hora da gente começar a fazer as primeiras animações e depois a gente vai criando devagarinho, passo a passo, as regras do jogo, né? As regras que eu quero dizer é quando a gente tem ali os objetos interagindo um com o outro e também trabalhando junto com os dispositivos, como o mouse, ok? Antes da gente começar a pensar em regras complexas, segue aqui comigo e vamos entender como que a gente pode animar primeiro o nosso jogo. Vamos trabalhar com a bolinha primeiro, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, só para você entender, é criar um laço, ok? Então a gente vai criar aqui ó, um while. Eu vou criar um laço hipotético só para você entender como funciona o processo, tá? Ele vai ser um while infinito, então enquanto true, e true nunca muda, e aqui você vai fazer um método draw. Ok? O método draw vai passar a cada vez aqui que passar pelo laço, ok? Ele vai desenhar esse objeto e esse objeto, por exemplo, a bolinha, é responsável por andar, ok? Para se animar, né? E quadro a quadro. Só que qual é o problema de fazer com o while? O while, ele vai depender muito do processador que está rodando. Então, imagina se for um computador super antigo, o jogo vai rodar meio que travando. Se for um computador super novo que processa esse while aqui com muita velocidade, a bolinha talvez pode passar e a pessoa nem vê. Então, a gente precisa ter um método normalizado que ele executa algo numa certa velocidade. Ok? A gente tem aqui, por sorte, o método setTimeout, ok? Do objeto window. Então a gente coloca aqui, ó, setTimeout, e a gente vai colocar aqui a função que a gente quer executar. No nosso caso, é a função draw, ok? E ela vai executar a cada 60 vezes por segundo, ok? Então isso daqui vai fazer com que a gente crie a nossa animação. Então, se a gente vier aqui eventualmente no nosso joguinho ping-pong, ele está até aqui, ok? Trabalhando, você vai ver que ele está aqui meio parado, não está fazendo nada, por quê? Porque a gente precisa agora colocar todas as funções draw para rodar. E o que eu quero dizer com rodar? Significa que a cada iteração que o draw passar, por exemplo, da bolinha, ele vai acrescentando, ok? Um passo aqui na sua trajetória XY. Então imagine que toda vez que a bolinha for chamada, o método de desenho da bolinha for chamada, ele tem que se movimentar. Então olha só que legal, agora a gente vai criar um método interno aqui na bolinha, que vai se chamar o método move. Tudo que o move vai fazer é modificar a posição x, a propriedade x e y dessa bolinha, ok? Então eu vou colocar aqui move, que é uma função, uma function, que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o this.x, vai dar o mais igual a 1, por exemplo. Então ele sempre vai somar de 1, e eu também vou fazer isso daqui com y, ok? É de conveniência dentro do JavaScript, quando você estiver trabalhando com funções privadas ou funções internas, como o caso do move, que a gente possa colocar aqui um underline na frente. Então o que eu vou aqui? Venho aqui no meu draw e coloco this.underline_move. Veja que o draw, além de desenhar tudo, agora ele vai ser responsável por chamar o método de mover. E olha só que interessante, tá? A bolinha vai começar a se movimentar aqui. Bacana? E no caso não é o setTimeout, tá? É o setInterval. Ok? Então olha só que interessante, eu tenho minha bolinha se movimentando. Então olha só que bacana, a cada vez que eu passo por aqui no método draw, eu chamo o ball.draw, que daí no caso ele vai desenhar e vai chamar o método move. O método move, por sua vez, vai fazer o que? Incrementar x e y, ok? Olha só que interessante, a bolinha, ela vai caminhando. Claro que ela foi ao infinito e além, né? Porque a gente ainda tem que implementar as regrinhas da bolinha quicando, mas a gente já consegue perceber. Só que, não sei se você percebeu, a bolinha está caminhando muito lento, né? Ela está indo de uma forma muito lenta e não é interessante a gente fazer isso. Então, o que eu quero aqui com você? Definir uma propriedade chamada speed, que daí essa propriedade vai dar um pouco mais de velocidade para a bolinha. Tá? Então eu vou colocar um speed de 10. E depois, como isso aqui está em parâmetro, eu posso aumentar o speed em função da fase que eu vou concluindo do meu jogo. Tá? Mas vamos com calma. Primeiro eu quero fazer o quê? Eu quero vir aqui e pegar o número que eu estou
somando, incrementando, multiplicado pelo this.speed, ok? Isso vai fazer com que, por exemplo, nesse caso aqui, 1 vezes 10, 10, ele movimente a cada 10 vezes, tá vendo? Então a bolinha vai bem mais veloz. Na verdade, eu posso até abaixar um pouquinho isso daqui, colocando, por exemplo, como 5, e daí ela vai com um movimento um pouco mais tranquilo, beleza?